Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a boa hora do nosso encontro. Neste 24 de janeiro, em que o casamento civil faz 166 anos. Foi um decreto de Deodoro da Fonseca, que ainda era presidente provisório, no ano seguinte à proclamação da República, decreto número 181. Que aí, a partir dali, passou a existir o casamento civil no Brasil. Antes, o casamento religioso substituía qualquer documento, né? Como a gente faz pesquisa aí de certificado de batismo e tal. No tempo do Império, a igreja, os sacerdotes recebiam do Império, né? Era outra... Foi com a Constituição da República que houve a separação da igreja e do Estado. Hoje, minhas amigas e meus amigos, eu recebi aqui em casa o Brasil Paralelo, que eu adoro, eu acho, fazem um trabalho excelente. E vieram gravar comigo um capítulo de uma série sobre direita e esquerda no Brasil. Foi muito maior do que eu imaginava, né? Ficaram aqui 3 horas, das quais metade desse tempo, né, 1h30 de perguntas, dezenas de perguntas sobre o que eu vi aqui nesse país com mais de 50 anos de jornalismo, com 47 anos em Brasília. Quando estiver disponível, eu aviso vocês. Então, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós se ainda não fez isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos lá. Bom, o primeiro assunto de hoje é a viagem do presidente da República à Argentina. Mais uma vez, eu chamo a atenção de que estamos com 2 presidentes, não é? Tem um presidente em Brasília e um presidente em Buenos Aires. É a Constituição brasileira, não? O presidente em Brasília é Geraldo Alckmin, satisfazendo o sonho que foi frustrado em 2006, de ser presidente da República, quando ele perdeu para Lula, que se reelegeu. E Lula, participando da reunião dessa conferência de países, de estados latino-americanos e do Caribe. São mais de 30, e eu contei ali, só compareceram 10 chefes de Estado ou chefes de governo. Chefe de governo eu acho que é do Barbados, mas estava lá o de Cuba, da Colômbia, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, acho que Honduras, né? Enfim, havia 10 que faziam jus ao nome de reunião de cúpula. A próxima deve ser em Belém do Pará. Aí fica mais equidistante, né? Talvez a distância da Argentina também tenha evitado a vinda de mais caribenhos. Mas eu queria... O nosso presidente fez um discurso, né, falando sobre a reaproximação com os vizinhos, etc. E estou vendo aqui interessante, né? Eu lembro dos deputadas, senadores e senadoras eleitas, né, lá da Agência Brasília. Eu fiquei imagina se o nosso presidente começasse, porque ele disse queridos e queridas colegas. Imagina se dissesse queridos e queridas colegas e colegos, né? E aí vai, gente. Artigo 13 da Constituição diz que a língua aqui é o português. Eu estou falando porque, inclusive, é uma agência oficial que está com o tal de eleites, que até dá cacofonia, as pessoas podem pensar que é eleites, né? Meu Deus, se tivesse que qualificar isso, eu diria ridículo, é só isso, né? Bom, mas enfim, o discurso dele, ele fala do reatamento, porque Bolsonaro se distanciou em 2020, foi algo que foi fundado em 2011, criado Hugo Chávez, etc. E é um órgão de pauta esquerdista. Por isso, Bolsonaro se afastou e, com isso, afastou o Brasil desse comitê aí, né? E agora Lula voltou. E o discurso
entre outras coisas, diz: nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Opa, eu já ouvi essa frase. Eu poderia ter homenageado os argentinos, dando a origem, a inspiração disso. Tudo nos une, nada nos separa. Presidente argentino Roque Sáenz Peña, que visitou o Rio de Janeiro, acho que em 1910, por causa dele foi homenageado com o nome de uma praça, se não me engano, na Tijuca. Né? Roque Sáenz Peña. Poderia dizer como já disse lá em 1910, o presidente argentino que nos honrou com a visita. Mas alguém que pegou, escreveu lá. Não. Nada nos deve separar, já que tudo nos aproxima. Aí o que nos aproxima? Nosso passado colonial. Eu não sei. Foi tão diferente que o colonialismo português manteve a integridade territorial da colônia. E o colonialismo espanhol não conseguiu. Fragmentou a colônia inteira, né? Desde o vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru, etc., né? Fragmentou. Então, não nos une assim. A escravidão. As tentações autoritárias que até hoje desafiam nossa democracia. Opa, falou em corda em casa de enforcado. Estava lá na plateia o Díaz-Canel, de Cuba. O Maduro não foi. Estava preocupado com a DEA, que poderia arranjar um problema para ele na chegada na Argentina. Aliás, Maduro foi condenado hoje por um juiz federal em Miami, um juiz americano. Ele, as Farc, no mesmo processo, um cartel de droga, o ministro da Defesa da Venezuela, o presidente da Suprema Corte da Venezuela, o procurador-geral da Venezuela, porque mantiveram no cativeiro, por 878 dias, um advogado venezuelano, e o juiz condenou essa turma toda a pagar indenização para o advogado, para a mulher dele e para os 2 filhos, pelo que sofreram por esses 878 dias na prisão indevida. Vamos ver aqui os valores, eu até anotei os valores, só para a gente saber, né? Dá quase 800 milhões de reais, 153 milhões de dólares. A mulher dele recebe 45 milhões de dólares, cada filho 15 milhões de dólares, o que dá 75 milhões de reais, e o advogado recebe 78 milhões de dólares, que dá uns 400 milhões. Mas vai cobrar como? Por esses 878 dias. Bloqueando bens onde encontrar dos condenados. Bom, voltemos a Buenos Aires, já que fomos a Miami. Né? Aí temos uns casos lá. De novo, a moeda única. Não interessa ao Brasil. Imagina que o ministro da Fazenda argentino disse que é para não ficar com o constrangimento do dólar. Gente, aqui no Brasil ninguém tem constrangimento com o dólar. Todo mundo que vende, que exporta, não tem nenhum constrangimento com o dólar. Né? Quem ganha com o dólar tem constrangimento quando ele cai. Quem paga dólar adora quando ele cai. Né? E interessa a Argentina, que tem uma moeda que se desvaloriza à razão de 100% ao ano. Nós não, nós estamos bem aí com menos de 6% de inflação. E tem o tal financiamento do BNDES, a secretária da Energia da Argentina falou em 3 milhões e 600 milhões, mas estão falando em mais de 4 bilhões do nosso dinheiro, do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Teoricamente seria para que o gás chegasse ao Brasil. De onde é que vem esse gás? Da Patagônia, de Neuquén, de Vaca Muerta, Vaca Morta. O nome já é um problema, é gás de xisto, gente. Tem que fragmentar a rocha a 4.000 metros
e tocar água com químicos dá uma poluição no subsolo, na atmosfera, de tudo. Então, o maior problema, sabem com quem? Com os Mapuche. Os Mapuche são etnia que já estava aqui quando chegaram os colonizadores europeus, dos dois lados da Cordilheira dos Andes, no Chile e na Argentina. E os Mapuche estão protestando muito por causa da retirada poluente desse gás que viria para o Brasil, financiado pelo Brasil. E o Brasil aqui está com problema com os Yanomami e está comprando gás que dá problema para os Mapuche. E o presidente Lula passa amanhã, quarta-feira, em Montevidéu para receber um prêmio de meio ambiente. Já fica estranho. Gente, nós temos o gás da Bolívia perfeito e o gás do pré-sal. Nós temos gás na porta. Eu sei, tudo bem, acho ótimo, o presidente Lula vai lá, reaproximação com a Argentina, que foi separada por questões pessoais de presidente Bolsonaro em relação ao presidente Fernandes, em relação à família Kirchner. Né? O gasoduto se chama Néstor Kirchner. Né? Não sei se vai passar lá por Calafate, onde tem a propriedade dos Kirchner, mas enfim. Aí, é muito bom. A Argentina é o nosso terceiro parceiro, né? Só perde para a China e para os Estados Unidos. É o nosso vizinho de sempre, nosso querido vizinho. A menos que tenha sido o Papa argentino que pediu para o Lula, olha, dá uma ajuda lá. Senão nós vamos chorar pela Argentina. Dá uma ajuda nesse gasoduto. Compra o gás lá que está dando problema. Mas claro que não, né? Eu acho que o Papa não tem nada a ver com isso. Mas acho muito bom, é muito boa essa reaproximação com os nossos queridos vizinhos do Sul. Eu, como gaúcho, tenho mais convivência ainda com argentinos. Primeira revista infantil que eu li na minha vida, não chegava lá na minha cidade o Tico-Tico, era Bijiken. Os meus heróis de infância são heróis argentinos, La Família Conejín, ou Calito e Tumbita. Se tiver algum argentino da minha geração aí me ouvindo, vai recordar muito bem. Editorial Atlântica. Né? Mas, enfim, acho muito bom a gente se unir, nada nos une, nada nos separa, tudo nos une, como já disse lá o Sáenz Peña. Né? Bom, vamos em frente. Sim, eu citei Yanomami aqui há pouco, de passagem. Hoje foram exonerados 11 coordenadores distritais sanitários de regiões indígenas, distritos sanitários indígenas. Será que ficaram parados sem fazer nada? Ou não conseguiam chegar nas aldeias? O CESAI diz que é muito difícil de chegar nas aldeias. Né? Além disso, quando chega auxílio, a notícia corre rápido. Aí começa a vir Yanomami da Venezuela para pegar a ajuda brasileira. Não. Aliás, eu estou curioso para saber como é que fica a Operação Acolhida, que é digna de um prêmio Nobel da Paz. E agora, com essa reaproximação com a Venezuela, não sei como é que vai ficar. Bom, vocês lembram, 2007, CPI dos Yanomami, que estavam morrendo também? Pleno governo Lula. Já era o segundo governo Lula, primeiro ano do segundo mandato. Não é o problema de agora. Vem de longe só. Não se conseguiu resolver ainda. Os últimos 4 anos não resolveram. Mas os 4 anos anteriores tampouco, os outros 4 não. O segundo quadriênio de Lula já estava até com uma CPI e o problema continua. Né? Bom, mudando só um pouquinho de assunto, o Alto Comando do Exército se reuniu hoje com o novo comandante, o general Tomás, e o que se soube é que o tenente-coronel Cid, que teria sido o pomo da discórdia entre Lula e o comandante anterior, general Arruda,
Não assume agora, claro. Sabe, eu vi numa agência de notícias que ele foi nomeado no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Sabe quando ele foi nomeado? 27 de maio de 2022. Foi escolhido comandante lá daquele 1º Batalhão de Operações Especiais. Ele, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia ter que sair do governo para assumir lá. Ele só ficou até o fim do governo. Foi uma escolha normal. Mas ele vai ficar vinculado ao Comando de Operações Terrestres até que termine o tal inquérito. Eu falei para vocês ontem a respeito do tal inquérito, né? De vazamento de documento sigiloso que já tinha sido entregue para todos os deputados, né? E ele foi só um elo, pequeno elo na corrente. Bom, e a outra coisa é que ele pagava as contas do casal ou da primeira-dama. Óbvio, todos os ajudantes de ordens até hoje fizeram isso. Eles são ajudantes de ordens. Ajudante de ordens carregava a mala da filha da presidente. Até o helicóptero carregava a mala. Bom, gente, só uma última informação, né? Fizeram um barulho. Lembram daquele inglês Don Phillips e o Bruno Pereira, que foram mortos? A Polícia Federal concluiu o inquérito. Foram mortos por um traficante chamado Colômbia, que dominava a pesca ali naquela região. Ele foi o mandante das mortes. Essa é uma praga que chegou à Amazônia também. A droga. De Brasília, Alexandre Garcia.